E aí, meus queridos? Professor Adilson aqui, ó, para mais uma aulinha de geografia, galera. Nossa aula de hoje, galera, a gente dá continuidade aos nossos estudos sobre os climas. O tema da nossa aula de hoje são os climas do Brasil, galera. Primeira coisa, a gente vai entender um pouco onde se localizam esses climas e o que influencia a formação desses climas. Na nossa aula passada, a gente entendeu as massas de ar que atuam aqui no território brasileiro. Hoje, a gente vai ver o resultado dessas massas de ar, que são os climas que atuam e existem aqui no nosso território. Primeira coisa, quais são esses climas, né? Temos o clima equatorial, o clima tropical, também chamado de tropical continental, temos o clima subtropical, tropical de altitude, tropical atlântico ou litorâneo e o clima semiárido, galera. O que a gente tem que entender? Que esses climas eles são influenciados pelos fatores climáticos e também pelas massas de ar, que são fatores climáticos. O principal fator climático que atua no território brasileiro, além do tamanho do território, também podemos dizer a latitude, né? Estamos aqui cortados ao norte pela linha do Equador, e as massas de ar. Vamos lá então falar um pouquinho brevemente sobre cada um desses climas, galera. Nosso primeiro clima, o clima que merece grande destaque aqui no nosso território, é o clima tropical. Já ouvimos várias vezes, moro num país tropical abençoado por Deus. O Brasil é um país tropical? Uma das explicações para isso, cortado aqui pelo Trópico de Capricórnio, beleza? Daí vem o nome tropical, pela proximidade dos trópicos. Temos aqui três representações do clima tropical. É o mesmo tipo climático, só que ele tem fatores diferentes influenciando a constituição dele. Primeiro, temos aqui o tropical continental, que agrupa grande parte do centro do território brasileiro. Essa parte que está em branco aqui no nosso mapa, galera. Fiz o desenho aqui do mapa do Brasil, não sou desenhista, tentei representar da melhor forma possível. Espero que vocês estejam conseguindo compreender o meu desenho. Tropical continental aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que entender dos climas são as suas temperaturas e a sua quantidade de precipitação. Tropical continental por quê? Influenciado pela continentalidade. Ou seja, é um clima mais do centro do território. Está longe do Oceano Atlântico, que é a principal fonte, né, hídrica aqui, que pode influenciar o nosso território. Tropical continental, temperaturas entre 18 e 22 graus Celsius ao longo do ano, com pouquíssima variação. E precipitação, galera, é a quantidade de milímetros de chuva. Entre 1.000 e 1.500 milímetros de chuva. Uma característica desse clima aqui no território brasileiro é que ele possui duas estações bem definidas. Uma estação chuvosa e uma estação mais seca. Chuvosa no verão, né? Muito calor, muita chuva. E a estação seca de inverno, que é calor sem chuva. É tropical, ou é calor ou é calor. A diferença é a quantidade de chuva. Quando no inverno, que é quente e seco, a diferença é essa, a quantidade baixa da precipitação. Outro clima referente ao tropical é o clima tropical oceânico, galera, ou tropical litorâneo, depende da bibliografia. Está representado aqui pela cor vermelha do nosso mapa. Pega aqui do Nordeste brasileiro até o sul do Brasil, essa faixa litorânea inteira. É influenciado pelo quê? Pela maritimidade. É um clima que recebe muito vapor de água, muitas partículas de água vindo diretamente do calor do oceano. Muita água evapora e traz uma quantidade considerável de chuva para o continente, principalmente aqui para as faixas litorâneas. Tropical Atlântico, temperaturas entre 18 e 26 graus Celsius, tem uma amplitude térmica um pouco diferenciada e mais ou menos 1.200 milímetros de chuva anuais, 1.200 milímetros de chuva por ano nessa faixa litorânea do território brasileiro. E a terceira vertente do clima tropical no território brasileiro é o tropical de altitude, que ele é influenciado por áreas de relevo um pouco mais alto aqui dentro do território brasileiro. Aqui na região sudeste e uma pequena parte da região centro-oeste do território brasileiro, desculpa. Está representado aqui por essa legenda em verde que eu coloquei aqui, galera. A diferença é, mesmo ele estando numa área mais quente, ele tende a ter uma temperatura um pouco mais baixa, vai entre 18 e 22 graus Celsius. Por quê? Por causa da altitude. Quanto mais alto o local, menor a temperatura. O Brasil não tem grandíssimas altitudes, como a Cordilheira dos Andes aqui no continente sul-americano, mas a pouca variação de altitude que existe aqui, entre 2 e 3 mil metros de altura, já faz com que as temperaturas sejam diferenciadas aqui por causa do fator climático altitude, galera.
Outro clima relevante aqui dentro do território brasileiro é o clima subtropical, o clima lá da região sul do Brasil, galera, influenciado diretamente pela massa polar atlântica, que é uma massa fria, não é? Que vem lá do sul do planeta, vem lá da região polar, e ela traz o quê? Temperaturas mais baixas. Por isso que aqui no sul do Brasil, principalmente no inverno, é a única parte do território brasileiro onde a gente consegue encontrar precipitação em forma de neve. É relativamente raro, mas ocorre exclusivamente nessa região por causa da influência dessa massa polar, principalmente no inverno, onde as temperaturas já são mais baixas. Você pode ver a grande diferença. As temperaturas no clima subtropical têm em média 18 graus Celsius. Existem períodos mais quentes e períodos até um pouco mais frios, principalmente quando ocorre a precipitação de neve. Porém, a média anual de cerca de 18 graus. E, caracterizando isso também, a gente tem uma quantidade de chuva até bem distribuída ao longo do ano, entre 1.500 e 2.000 milímetros de chuva, galera. Por influência também da massa polar atlântica, que traz frio, porém também uma certa umidade do Atlântico, né, galera? Oceano Atlântico. E, para finalizar aí, galera, nossos climas do território brasileiro, o famoso clima semiárido. O clima do interior do Nordeste brasileiro. Muito conhecido aí por influenciar diretamente a vida social das pessoas que moram lá. É o clima, galera, com as temperaturas, em média, mais altas no território brasileiro. Ou cerca de 27 graus Celsius. É muito calor e pouquíssima chuva. É o clima do território brasileiro com a menor quantidade de milímetros de chuva. Cerca de 800 milímetros de chuva anuais, isso concentrado principalmente nos períodos de chuva. Existem meses do ano que não se cai uma gota de água nessa parte do território brasileiro. E existem períodos mais chuvosos que até mesmo alimentam rios temporários que existem nessa região. Beleza, galera? Você pode ver que a influência do clima semiárido, a importância da chuva para essa região do território brasileiro está muito relacionada à vida das pessoas que vivem lá e também à natureza daquela parte da região Nordeste no território brasileiro. Clima esse que também é influenciado pela existência do Planalto da Borborema, mais ou menos nessa área aqui, que é uma barreira natural que impede que massas de ar mais úmidas adentrem o território do Nordeste. Ou seja, o que chega lá é o calor e pouquíssima umidade, o que faz acontecer essa baixíssima precipitação, galera. Com isso, galera, a gente finaliza aqui a nossa aula. Falamos basicamente aí sobre os nossos climas que influenciam aqui o território brasileiro, um pouco das suas dinâmicas. Lembre-se que isso está muito relacionado às massas de ar que atuam no território brasileiro. Massa tropical continental aqui, massa polar atlântica, massa tropical atlântica. Olha só, a massa tropical atlântica é úmida, por isso que você tem essa grande quantidade de precipitação aqui. Massa tropical continental, ela é mais seca, por isso você tem uma quantidade de precipitação um pouco mais baixa nessa região. Ó, entre 1.000 e 1.500 milímetros de chuvas anuais. E nós temos aqui a influência na região norte do Brasil da floresta amazônica. Muito calor, uma vegetação muito extensa, daquela vegetação latifoliada da floresta amazônica, você tem muita evaporação de água. Consequentemente, uma grande quantidade de chuva nessa região. Não é à toa que a maior quantidade de precipitação no território brasileiro está aqui influenciado diretamente pelo clima equatorial, cerca de 2.500 milímetros de chuva ao longo do ano. E a diferença é que, ao longo de todo o ano, é sempre muito quente e muito chuvoso. É claro, existe o fenômeno da friagem. O que é a friagem? Durante o inverno, a massa polar atlântica consegue alcançar a região norte do Brasil. Com isso, ela consegue jogar temperaturas em algumas áreas aqui para baixo. O fenômeno da friagem consegue colocar uma temperatura de cerca de 18 graus Celsius em algumas áreas da floresta amazônica, algumas áreas da região norte do Brasil. Áreas que não são acostumadas com isso devido ao quê? A sua proximidade com a linha do Equador. Lembra? Linha do Equador, latitude zero. Quanto mais próximo da linha do Equador,
mais elevadas são as temperaturas. E essa é um pouco da dinâmica climática que acontece aqui dentro do território brasileiro, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me comunicar que a gente tenta resolver na hora. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.